Olá, crianças! Olá, meus amores! Hoje nós temos conteúdo novo na nossa aula de história, na nossa disciplina de história. Vamos ficar bem atentos à explicação para depois fazermos a leitura e as atividades do livro de história. Então vamos lá? Vamos começar? Entradas e bandeiras. Esse é o nosso conteúdo de hoje. É o que nós iremos aprender hoje. Em 1554, 13 jesuítas, entre os quais José de Anchieta, enviados pelo padre Manuel da Nóbrega, fundaram no Planalto um colégio que daria origem à Vila de São Paulo. No dia 25 de janeiro foi celebrada uma missa, e por ser o dia da conversão do apóstolo São Paulo, o colégio recebeu seu nome. Desse povoado, que muito mais tarde viria a ser a cidade de São Paulo. Então vamos observar a figura desse colégio que recebeu o nome de São Paulo. Entradas e bandeiras. No Brasil, durante o período colonial, período em que o nosso país era dominado pelos portugueses, ocorreram movimentos de exploração do território em busca de índios para serem escravizados e também de metais preciosos, como o ouro. Um desses movimentos, chamados de bandeiras, eram expedições originadas em São Paulo, na cidade, na Vila de São Paulo, e dirigidas por homens determinados que exploravam o interior do Brasil. Esses homens eram chamados de bandeirantes. Observe as figuras desses bandeirantes. Como funcionavam as expedições? Eram viagens arriscadas. A selva era desconhecida para os bandeirantes. Havia fome e risco de doenças. As expedições eram organizadas para explorar o território brasileiro à procura de riquezas minerais, como metais e ouro, novas terras e escravos fugitivos. As bandeiras eram formadas por homens brancos, indígenas e mamelucos. Vocês sabem o que são mamelucos? Mamelucos são filhos de índios e europeus, ou seja, homens brancos. Uma mãe índia, um pai europeu, um homem branco, e o filho mameluco. Os mamelucos conheciam bem as matas e por isso eram utilizados como guias nas bandeiras. Os índios construíam canoas e carregavam mantimentos e utensílios. As monções. As monções eram expedições que se deslocavam pelos rios em busca de ouro. O rio Tietê foi muito utilizado para esse tipo de expedição. Os bandeirantes utilizavam canoas de madeira para se deslocar e carregar alimentos e utensílios até as regiões onde haviam encontrado ouro. Os bandeirantes e os índios faziam isso com as canoas. Eles utilizavam para deslocar e carregar alimentos e os utensílios até as regiões onde haviam encontrado esse ouro. Agora nós iremos falar sobre os tropeiros. Os tropeiros foram responsáveis pelo abastecimento de todo o mercado do interior do Brasil.
Eles viviam de tropear, ou seja, de comprar e vender diferentes tipos de produtos, que eram transportados por comboios de mulas, conhecidos como tropas, por isso o nome tropeiros. Os produtos mais comercializados estavam a carne, o sal, armas, escravizados, vestimentas, animais e etc. Observem a rota dos tropeiros. Eles criaram muitos pousos ao longo do caminho. Os pousos eram lugares onde os tropeiros descansavam à noite. Muitos desses pousos deram origem a cidades, contribuindo para a ocupação da região sul do Brasil. Agora, meus amores, vamos às atividades do dia. Nós vamos agora pegar o livro de história das páginas 66 a 71 e fazer a leitura. Também o caderno de atividades de história, das páginas 23 a 25. Façam com muita atenção e capricho. Beijo, meus amores!